Olá pessoal, professor Ricardo Capivara. Nessa aula, pessoal, nós vamos trabalhar com a questão da crise republicana. Crise republicana do Brasil? Não, a crise republicana romana. A história dos romanos, conforme a gente viu ainda nos tempos em que nós estávamos nas nossas aulas presenciais, a gente trabalhou a questão da monarquia ou realeza, lá Rômulo, Remo, Loba, toda aquela história. A gente viu a deposição, a gente não viu, quer dizer, a gente escutou, né, através aqui da minha narrativa, a queda do Tarquínio o Soberbo, que por conta da violência que o filho dele haveria cometido contra a Lucrécia, a bela Lucrécia, teria ocasionado, portanto, o fim da monarquia romana e o início da República Romana. Que ano foi isso? Ano 509 a.C. Eu não sei como é que eles vão determinar essa data tão exata, mas enfim, século VI a.C. começa a República Romana. República, res publicus, coisa pública. E quem é que faz essa República Romana? São os aristocratas romanos, que em Roma, esses aristocratas são chamados de patrícios, as famílias patrícias, das tribos patrícias, os paterfamílias, se você preferir. Vai aparecer em muita questão de vestibular essa expressão para vocês aí, paterfamílias. Esses patrícios que depõem o último monarca romano, o Tarquínio o Soberbo, e proclamam a república. Eles criam o Senado republicano, lembra, né? O Senado é um conselho de anciãos, seniors, senil, Senado. Esse Senado, portanto, vai governar a República Romana, e em nome desse Senado, que são todos os paterfamílias. Então, quando a gente fala república, res publicus, nós não estamos falando que realmente é de todos os romanos. É dos patrícios romanos. É claro que assim que a república é fundada, uma tensão crescente entre plebeus e patrícios surge na república. Essa tensão, ela já começa no comecinho do século, começa no século V a.C., já no ano 494, com a criação do cargo de tribunos da plebe, representantes plebeus junto ao Senado. No ano 450 a.C., os plebeus conseguem a aprovação da lei das 12 tábuas, as primeiras leis escritas romanas. E ao longo dos séculos, uma série de outras leis foram garantindo o acesso plebeu a casamento interclasse, um plebeu com uma patrícia, um patrício com uma plebeia, muitas vezes por conta de interesses econômicos. Foram conseguindo também acesso a todas as magistraturas, os cargos políticos em Roma, as leis Licínia, Ogúnia, Hortência. Até comentei com vocês que eu tive 3 cachorrinhos com esses nomes. Ora, pessoal, essa conquista plebeia não é de todo o plebeu pobre, é principalmente o plebeu que teve acesso a estudo, que teve um certo enriquecimento por conta do comércio, esse grupo plebeu que consegue, portanto, a aprovação dessas leis. Mas a crise republicana mesmo, a crise da república, que é o tema específico dessa aula, a gente trabalha a partir do século II a.C., principalmente. Século II a.C., 130, 140 a.C. E essas tensões sociais que vinham se arrastando na República e através dessas leis paliativas iam amenizando certas tensões, no século II a.C. elas chegam a um extremo. O que acontece no século II a.C. para ser tão diferente a chamada crise republicana? Bom, primeira coisa que a gente vai tratar são aspectos sociais. Aí depois de aspectos sociais, a gente vai falar de aspectos políticos. Então vamos lá, começando pelas questões sociais. A gente viu há pouco que havia uma crescente tensão entre plebeus e patrícios na sociedade romana. Perfeito, ótimo, guarda isso é importantíssimo. Essa tensão crescente entre patrícios e plebeus era pela questão da dirigência da própria política, envolvendo a questão da terra.
No século II a.C., foram eleitos 2 tribunos da família Simprônia, uma família já tradicional de plebeus romanos. Esses candidatos a tribunos da plebe que foram eleitos, o Tibério e o Caio Graco. O Tibério e o Caio Graco eram descendentes, né, de um famoso general, o Cipião africano. Eles eram, portanto, famosos, apesar de plebeus. E os 2 tribunos, primeiro o Tibério Graco e depois o Caio Graco, eles proporam uma lex agrária, uma lei de reforma agrária. Pô, mas agora vai começar esse negócio de MST, essas coisas. Não é o MST, embora em algumas questões de vestibular, aqueles vestibulares que gostam de fazer comparações históricas, é permitido, é possível, é bom, essas comparações, aparece lá a reforma agrária proposta pelos Graco e as propostas atuais de reforma agrária. Vamos falar daquelas propostas dos irmãos Graco lá no século II a.C. O Tibério Graco, que foi o primeiro que foi tribuno da plebe, lá por volta do ano 134 a.C., ele propôs uma lex agrária, uma lei de reforma agrária, que limitaria as terras que ficariam para os patrícios. Veja bem, não é para pegar a terra do patrício e entregar para o plebeu. Eram as terras conquistadas dos outros povos, o chamado ager públicos, as terras públicas, que quando fossem divididas para os romanos, que se envolveram nas guerras de expansão, que se envolveram na conquista de um território, a parte que um patrício ficaria seria uma parte limitada a uma espécie de uma cota. Seria ali, né, uma cota, uns 10 hectares por cada fazendeiro, cada patrício que teria direito. E as demais terras? Essas demais terras, elas seriam divididas para os plebeus que ajudaram na expansão, e isso garantiria para o Tibério Graco não só o apoio dessa plebe, que é o que ele representava, como também ia garantir para o Tibério Graco uma questão muito simples, né? Aumento da produtividade agrícola e redução dos preços da comida, uma vez que mais camponeses teriam terras. Muitos desses camponeses, desses plebeus, tinham escravos, mas eles poderiam produzir mais, aumentar a produtividade e evitar que a terra ficasse como uma espécie de monopólio dos patrícios, onde só havia escravos. Nas suas viagens, o Tibério Graco, ele faz várias descrições de campos e campos só ocupados por escravizados que eram capturados de guerra na República Romana. Tibério Graco, por conta dessas propostas, foi perseguido e assassinado. Em 125 a.C. para 124 a.C., veja que ele está contando ao contrário, 125, 124, 123, por quê? Porque é antes de Cristo. Né? Em 124 a.C., o Caio Graco, o irmão do Tibério Graco, o Caio Graco, ele reacende os debates sobre a questão agrária. Tibério Graco, quando foi assassinado, isso praticamente encerrou as discussões, embora os problemas não tivessem sido resolvidos. Porque de repente você vem num movimento defendendo lá a reforma agrária e matam um líder, isso pode desestimular, e muito, né, que outros resolvam fazer essas participações também. Mas quando o Caio Graco é eleito tribuno da plebe, ele reacende esses debates, ele reacende essa discussão e propõe mais uma vez uma lei de reforma agrária e uma lei chamada de Lei Simprônia. Veja que Simprônia é o nome da família dos Graco, que é a lei de limitação de cota de quanta terra conquistada do inimigo os fazendeiros, os patrícios poderiam ter. Naturalmente que as tensões continuaram. E o Caio Graco, assim como o Tibério, foi perseguido também. Foi perseguido e o resultado foi, né, a sua morte. Né, meu Deus, o Caio Graco morreu. Claro, isso foi antes de Cristo, é claro que morreu. Mas morreu de morte matada ou morte morrida? Morte matada. Né? O Caio Graco ele é perseguido com mais 3.000 seguidores.
E segundo consta de algumas narrativas, o Caio Graco teria pedido, né, que o matassem, para não cair na mão dos inimigos que iriam provavelmente torturá-lo, expor o corpo e assim por diante. Mas o fato é que as lutas dos Graco evidenciavam uma tensão muito maior do que só uma tensão social. Temos aí uma questão de escravidão, uma questão de disputa de terras e aumento do preço da comida. Tanto que uma proposta da ocasião, a lei frumentária, tentava apenas aplainar, diminuir essa questão do preço da comida, criando uma espécie de distribuição subvencionada de trigo. Ou seja, o Estado romano compraria o trigo dos produtores e esse trigo seria revendido a preço de custo para a população. Era uma tentativa de subsidiar o preço do trigo para evitar, portanto, a escalada do preço, a evitar a inflação do preço do trigo. A lei frumentária vem de frumentum, fermentum, né? Tem a ver aí com a produção, portanto, de trigo, que era a base da alimentação dos romanos para fazer pão e tal. Aí a gente percebe essa crise republicana, né, social, se expandindo para a política, porque não demorou muito. Começaram as tensões entre o Senado, que era dos patrícios, contra a sociedade, contra os plebeus. E é nesse contexto que os exércitos, cada vez mais numerosos, para dar conta, né, dessa expansão territorial que a República Romana teve, esses exércitos começam a se transformar num grupo político. Os generais do exército, os chamados imperators, né, chefe supremo dos exércitos, eles se tornam lideranças políticas. Essas lideranças políticas que surgem do exército, plebeus ou aristocratas, eles vão se aproveitar dessa crise que existe na sociedade romana, essa crise econômica e social, e vão almejar uma carreira pública, vão almejar uma carreira política, vão almejar uma ditadura pessoal. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai tratar justamente desses líderes que surgiram em meio ao exército, em especial as ditaduras pessoais de Mário e Sila e depois o primeiro triunvirato. Então, até o próximo vídeo. Não deixe de fazer os seus questionamentos quando você tiver. Pode colocar aí nos comentários, a gente vai lendo, e você que tem os nossos contatos pelas redes sociais, podem fazer por lá também. A todos vocês um ótimo estudo e até a próxima, pessoal.